Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. Onde está a tumba de Cleópatra? No coração do Antigo Egito existe um mistério que tem intrigado historiadores e arqueólogos por séculos, que é a localização da tumba da lendária rainha Cleópatra. Conhecida como a última rainha do Egito, famosa por sua beleza e astúcia política, Cleópatra governou com poder e paixão. Porém, após a sua morte, há 30 anos antes de Cristo, o paradeiro de sua tumba se perdeu na poeira dos séculos. Os antigos registros egípcios mostram um túmulo grandioso, mas sua localização exata permanece um grande enigma. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram sobre onde a tumba de Cleópatra poderia estar enterrada. Alguns acreditam que ela repousa em Alexandria, enquanto outros defendem que ela está escondida nas areias do deserto. Aliás, descobertas recentes sugerem pistas promissoras, mas o mistério ainda persiste. E mesmo apesar dos desafios, arqueólogos e historiadores continuam sua busca incansável pela tumba perdida de Cleópatra. E cada escavação, cada descoberta nos aproxima ainda mais da verdade que há tanto tempo foi ocultada. O mistério da tumba de Cleópatra permanece vivo, um enigma que desafia o tempo, aguardando ser desvendado. Será se um dia as areias do deserto revelarão seu segredo mais bem guardado, o maior mistério da humanidade, a tumba de Cleópatra? Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. As linhas de Nazca. Essas linhas são um dos fenômenos mais intrigantes e misteriosos do mundo. Localizadas no deserto de Nazca, no sul do Peru, essas linhas são enormes geóglifos formados por sulcos rasos escavados na superfície do deserto. Elas cobrem uma área de aproximadamente 500 quilômetros quadrados. As figuras variam em complexidade, desde linhas retas até desenhos elaborados de animais, plantas e formas geométricas. Algumas das figuras mais famosas incluem um macaco, um condor, um colibri, uma aranha e até mesmo um astronauta. As linhas de Nazca foram criadas pela remoção de pedras e areia do deserto para revelar o solo mais claro e assim criar os desenhos. Acredita-se que essas linhas tenham sido feitas até 500 anos antes de Cristo pela civilização Nazca, embora ainda haja muito debate sobre sua finalidade exata. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas têm um significado astronômico, ritualístico ou religioso e que poderiam ter sido usadas para caminhos cerimoniais ou até mesmo pista de pouso para seres extraterrestres, teoria que foi popularizada por Erich von Däniken em seu livro Eram os Deuses Astronautas? No entanto, a verdadeira finalidade por detrás das linhas de Nazca continua sendo um mistério. Inclusive, a sua preservação é uma preocupação constante devido ao grande tráfego de turistas na região e a erosão causada pelos ventos e chuvas. Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O homem que sequestrou um avião e nunca foi encontrado. O caso D.B. Cooper é até hoje descrito como um crime perfeito. No dia 24 de novembro de 1971, o homem se identificou como Dan Cooper e comprou uma passagem de ida do voo 305 da Northwest Orient Airlines de Portland, Oregon para Seattle, Washington. Vestido com um terno preto e um óculos escuro, ele sentou na parte de trás do Boeing 727 e pediu uma soda. Até aí tudo bem, mas quando o avião decolou, Cooper entregou um bilhete para a comissária. Ela se assustou quando viu que no bilhete estava escrito: "Tenho uma bomba na minha pasta e vou usá-la se necessária. Isso é um sequestro." Ele exigiu $200 mil em notas de 20, 4 paraquedas e um caminhão de combustível esperando ele em Seattle. Quando o avião pousou em Seattle, as autoridades atenderam seus pedidos. Então Cooper libertou todos os passageiros em troca do dinheiro e dos paraquedas. Apenas a tripulação permaneceu a bordo. Então Cooper instruiu os pilotos a voar em direção à cidade do México em uma altitude baixa e velocidade reduzida. Em algum ponto entre Seattle e Reno, Cooper abriu a porta traseira do avião e saltou para a escuridão da noite com o dinheiro e um dos paraquedas. E ele nunca mais foi visto. Houveram inúmeras investigações, busca, recompensas, milhares de pistas foram seguidas, centenas de suspeitos foram entrevistados, mas o verdadeiro D.B. Cooper nunca foi encontrado. Seria esse o crime mais perfeito da história? Os maiores mistérios do mundo que até hoje ninguém sabe explicar. O flautista de Hamelin. Tudo ocorreu no dia 26 de junho do ano de 1284, no dia de São Paulo e São João. 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista que vestia roupas multicoloridas. Logo após passarem pelo Calvário, perto de Kuppenberg, desapareceram para sempre. De acordo com uma matéria da BBC, em outro registro antigo de Hamelin, sugere uma ocorrência de um sequestro local. É uma inscrição datada do ano de 1384 que diz: "Já passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram." E para comprovar de vez esse ocorrido, há um manuscrito do século XV chamado Lunenburg, que faz referência a uma narrativa semelhante, a de que 130 crianças desapareceram no dia 26 de junho do ano de 1284, após seguirem o flautista até uma região chamada Calvário, provando que a famosa e misteriosa história do flautista mágico realmente aconteceu na vida real. E existem inúmeras teorias que tentam explicar esse ocorrido, desde que os jovens e crianças migraram porque quiseram para a Europa Ocidental e até uma maldição parecida com a epidemia da dança de 1518. Mas até agora nenhuma dessas teorias se comprovam reais. E até hoje ninguém consegue explicar o mistério do flautista de Hamelin.